Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bianca Má Soares, está começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre meu processo, sobre a procura das agências, as entrevistas. Não se esqueçam de deixar o seu like, o seu joinha, se inscreverem no canal e assinarem o sininho das notificações para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo, de como foi meu processo, quanto tempo, né, que eu vou ficar aqui. Bom, 2 meses antes de ser demitida, como eu falei no vídeo anterior, se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui, porque daí você vai e assiste pra conseguir entender tudo. Antes de ser demitida, 2 meses antes de ser demitida, eu procurei pelas agências. Como eu falei, eu tomei a decisão de que eu ia ser au pair, então eu fui atrás das agências. Eu fui na Experimento, na STB, na CI e, por último, eu fui na Cultural Care. As 3 primeiras eu fui sozinha e a Cultural Care eu queria levar minha mãe, porque de alguma maneira eu sentia que eu ia acabar fechando com a Cultural Care. Então, a Cultural Care, pra quem não sabe, eles dão palestra explicando todo o programa de au pair. E eles levam uma au pair também pra falarem como foi, né, a vida aqui nos Estados Unidos. E foi no dia do meu aniversário, dia 25 de março de 2017. E minha mãe foi comigo, eu pedi pra que minha mãe fosse comigo. Ela não aceitava muito a ideia de eu viajar com uma au pair e tudo mais. Só que ela, tipo assim, não tinha o que falar, né? Tipo, ela meio que tava preocupada, né? Que ela não aceitava, ela tava preocupada. Daí, nós fomos na palestra, ela gostou da palestra. Depois ela pesquisou bastante também. Uma dica que eu dou é pesquisem. Pesquisem muito, venham com uma agência que você se sinta confortável, que você acha que eles vão te dar todo o suporte, porque isso é essencial, você se sentir confortável com a agência que você escolheu. Então, depois da palestra, eu falei, acho que eu gostei da Cultural Care, então eu vou fechar com a Cultural Care. Daí eu fiz o primeiro pagamento e quis marcar a entrevista. A minha entrevista foi em maio. Não vou conseguir lembrar as datas direito, porque faz tempo, assim, 3 anos atrás. Mas fiz a minha entrevista em maio. A primeira entrevista é pessoalmente. A entrevistadora se chamava Bianca também. E daí ela fez uma entrevista em português primeiro e depois a entrevista em inglês. A entrevista em inglês eu não tava muito confortável porque o inglês não era bom. Então ela falou que me daria uma resposta. Uma semana depois eu recebi um e-mail de que a minha entrevista em português tinha sido aprovada, porém a minha entrevista em inglês não. A primeira entrevista você precisa estar lá na agência. As outras você faz por Skype. Então eu falei assim, putz, meu inglês tá bom, então eu vou fazer o curso de inglês online. Então eu comecei o curso de inglês online com a Priscila, maravilhosa, ela treinava as au pairs. E aí eu falei pra ela que eu queria fazer a entrevista no final de maio. E ela falou que eu não tava muito pronta ainda, mas se eu quisesse fazer, tudo bem. E aí eu fui, né, falei, não, tô pronta. Fui, fiz. Fui reprovada. E na agência você só pode ser reprovada. Se você for reprovada 3 vezes, você não pode fazer mais. Você tem que esperar 6 meses pra conseguir fazer de novo. Daí eu falei pra Priscila que não tinha sido aprovada, então a gente treinou bastante. Ela me ensinou muita coisa. E aí quando foi no início de julho, eu falei que eu queria fazer a entrevista. E ela falou que achava que eu estava pronta, que meu inglês estava bom. Porém, quando eu fiz a terceira entrevista, deu errado. Eu não passei. E daí eu falei, putz, agora já era, né? Porque eu já fiz 3 entrevistas em inglês e agora eu vou ter que esperar 6 meses, mas eu continuei fazendo o curso de inglês. Porém, minha mãe, ela precisou fazer uma cirurgia. Daí eu falei, não, vou parar com o processo, vou parar com o curso de inglês, vou dar atenção, assim, toda a minha atenção, vou ficar perto e tudo mais. Então eu parei com o processo, parei com o curso de inglês.
E aí isso durou uns 2 meses. Depois de 2 meses, que minha mãe já estava bem, a Cultural Care entrou em contato comigo, perguntando se eu queria fazer a entrevista de inglês novamente, porque tinha um tempo que eu já que eu tinha feito a última, e perguntou se eu queria fazer a entrevista de novo. Eu falei assim, acho que podemos marcar. Então eles me ligaram no início do mês, eu marquei pro final do mês de novembro. E aí, quando eu marquei pro final do mês de novembro, só que no início do mês de novembro, eu mandei mensagem pra Priscila, falei, Priscila, podemos voltar com as aulas, porque eu vou fazer um outro teste no final de novembro. Daí Priscila, a gente fez, né, as aulas, e quando foi no final de novembro que eu fiz o teste de inglês da Cultural Care, eu havia passado. Ela me deu a resposta na hora, tinha passado, tinha dado tudo certo, e eu tinha uma semana pra entregar o meu application. O application é nada mais nada menos que a sua vida inteira em várias páginas do site da Cultural Care. Então você tem que colocar absolutamente tudo. Você tem que comprovar 500 horas com as crianças, você tem que ter o inglês, você tem que... É uma burocracia, é muita coisa mesmo que você tem que colocar. Eu vou deixar todos os requisitos na descrição, que daí vocês podem dar uma olhada, o que é mais ou menos em todas as agências. O que muda um pouco é feminino e masculino, porque os homens eles precisam ter mais experiência com crianças e inglês avançado, e as mulheres precisam ter inglês intermediário e 500 horas com as crianças. Mas eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês darem uma olhada. E então... passei, tinha uma semana para entregar meu application. No application você precisa fazer um vídeo de até 3 minutos, falando sobre sua vida, falando o que você gosta de fazer, falando a sua experiência com as crianças e tudo mais. E eu fiz esse vídeo que demorou um dia inteiro praticamente, porque além de ser um vídeo que você quer que esteja perfeito, tinha que ser em inglês. Então, foi bem puxado, eu fiz em um dia, assim, demorei um dia pra conseguir gravar o vídeo. O application, eu fiz tudo certinho e enviei. Quando eu enviei, eles levam um tempo pra poder analisar o seu perfil, ver se tá de acordo mesmo com tudo que você falou na entrevista e ver as outras informações. E daí demorou, acho que uma semana... mais ou menos, para eles me darem a resposta dizendo que eu estava online para conversar com as famílias. Então, o primeiro processo é a entrevista em inglês e português. O segundo processo é você preencher o application. E o terceiro processo é você estar online para conseguir conversar com a família. Eu lembro que eu tive 3 famílias no meu perfil em 2 meses. Não, em 3 meses. Que eu fiquei online em dezembro. E aí, dezembro, janeiro, fevereiro e março, no início de março, eu fechei com a família. Mas entre dezembro e fevereiro, eu conversei com 2 famílias. E no final de fevereiro para março, eu conversei com a última família. Então, é muito estranho. É muito estranho, porque ao mesmo tempo que você quer falar, você quer perguntar, mas eu, por exemplo, não sabia o inglês, então eu ficava meio que perdida. Eu tinha anotado as perguntas, e aí, se não fosse de acordo com o que eu anotei, eu já me perdi, aí a família percebia, enfim, daí foi um desastre. A terceira família, eles moravam em Lawrence, Kansas, que eu não sabia, não fazia ideia onde que era, mas mesmo assim, falei assim, legal, vou conversar com eles. Daí eu conversei com eles por Skype, super atenciosos, super, assim, me ajudando no inglês, logo na entrevista, vi as crianças, não no primeiro Skype, no segundo... No terceiro Skype eu vi as crianças. No primeiro Skype foram só os pais. No segundo Skype eles tinham umas perguntas pra mim, então foram só os pais também. No terceiro Skype eu vi as crianças, eles me mandaram vídeo
pelo aplicativo, então foi bem esquisito, foi bem estranho. E em abril, dia 1º de abril, eu embarquei e foi bem estranho também, porque ao mesmo tempo que eu queria muito viajar, eu tava deixando a minha família, né? Minha mãe, meu padrasto, minha prima e meu primo foram me levar no aeroporto. E foi isso, assim, foi bem estranho, o processo foi bem complicado, demorou bastante, tudo tem seu tempo, eu entendi isso, porque eu comecei em abril de 2017 o processo e terminei, tava viajando em abril de 2018, então demorei um ano aí pra conseguir embarcar. Eu acho que é importante você ter consciência de que vai dar tudo certo. No final das contas, sempre dá tudo certo, independente do tempo que vai levar. E tenha paciência e não se cobrem tanto, assim. Você tá saindo do seu país para ir para um país e morar com pessoas que você não conhece. Talvez você conheça o país, mas você não conhece a vida de au pair. Então, é bem diferente, é bem estranho mesmo. Você precisa falar inglês, mas você não precisa ficar se preocupando com isso. Você fala uma outra língua, você tá aprendendo uma segunda língua ou terceira, não sei, mas você tem que estar confortável com você mesmo. Você tem que perceber que tá tudo bem se você falar errado e que é isso, assim, tudo tem seu tempo, você vai aprender, basta o seu esforço, óbvio, mas você vai aprender e vai dar tudo certo. Então é isso, esse foi o meu processo, foi bem demorado e foi bem complicado também, porque eu não aguentava mais receber não da agência e teve a situação da minha mãe, teve a situação de querer viajar, então tudo assim, mas no final deu tudo certo. Estou aqui, completei 2 anos de au pair, estou falando agora aqui pra vocês, então tudo bem. Eu vou continuar falando sobre o processo de au pair, vou falar tudo que aconteceu durante esses 2 anos, mas para isso você precisa ativar o sininho e se inscrever nesse canal para você estar por dentro de todos os vídeos e de tudo. Então é isso. Deixa o seu joinha, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixa seus comentários, se você é au pair, o que você acha do programa de au pair, se você ainda não é au pair, se você tem alguma dúvida, eu vou poder te ajudar, com certeza. Me sigam nas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no Instagram. E é isso. Agradeço, um beijo enorme pra vocês, tchau!